não, Muito interessante. não é com Parabéns grande pela aprofundamento. É porque a gente tem muito pouco tempo, né? São autores complexos. Em 4 encontros não são suficientes para a gente poder ter um mínimo de aprofundamento, né? É conhecer, né? É uma apresentação deles, dando um pouco dos seus conceitos, mas assim, ninguém aqui tem a expectativa, né, de aprofundar, porque não seria possível, né? Mas é um pouco isso. E a gente agradece a sua participação, né? Estar aqui conosco, é bom estar com você aqui, mesmo que de forma remota. Né? A gente agora com essas possibilidades de defesa acontecendo remoto, vamos ver se a gente faz algumas parcerias aí, né? Com certeza. Eu, infelizmente, perdi o último encontro, mas hoje eu fiz um esforço para estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado. Alexandre é um amigo da gente, é do grupo também, ele está estudando agora, está quase no final da sua condição aí de mestrando, daqui menos de um mês deve se tornar já um mestre, né, Alexandre? Em tecnologia para o desenvolvimento social, é um orientando também da gente, mas que a gente tem contato há muito tempo, ele é desde a origem, né, do grupo, quando o grupo surge, ele está com a gente, é uma das pessoas que nos acompanha desde a origem, né, da criação do grupo aí. E ele trabalha com a educação infantil, né, ele fala que ele é muito prático, e agora que ele está conseguindo trazer algumas referências teóricas, né, para o seu campo, né, de trabalho, de práticas corporais com a criança, né, nessa fase da educação infantil. E aí acabou que esse tema de hoje é um tema também que dialoga bastante com essa condição de prática, né, da relação prática, mas a gente até conversou bastante sobre isso com a Jennifer, com o próprio grupo, da gente não limitar, não reduzir, né, o debate e as referências com o Vygotsky aí nessa condição mecanicista, né, que a gente às vezes incorre quando tenta estabelecer essas aproximações. É um desafio, né? Um desafio da a gente não ser simplista, a gente não ser linear, mas eu deixo aí com vocês, a Jennifer e o Alexandre, essa bronca aí, né? Esse desafio aí para a gente tentar aqui minimizá-lo, né? E dar conta disso hoje. E a gente conta aí muito com o apoio de vocês, né? É um estudo que a gente faz dentro dessa compreensão de que é um compartilhamento, né? Não é aqui em um formato de palestra, é de estudar mesmo, é de fazer as nossas compreensões e aproximações possíveis, né, com o texto que a Jennifer nos trouxe de referência. Então, o Alexandre inicialmente apresenta agora o texto, e depois eles, não sei se a Jennifer pensou em alguma dinâmica diferente para hoje ou não, mas aí ela fala depois, né, Jennifer? Pode ser? Okay. Pode ser. Então é com você, Alexandre. Se apresenta aí melhor, que eu fiz uma breve apresentação, mas Tá um pouco de você. Você tem aí os seus 20 a 30 minutos aí, tá? Ótimo, obrigado. Deixa eu antes parabenizar o nosso grupo. Nós estamos fazendo 5 anos já de pesquisa e estudo, tá? Agora em outubro, estamos chegando já, começamos em 2015, e esse é um ano que nós vamos comemorar nossos primeiros 5 anos de trabalho, tá? Ajudando aí na produção de conhecimento, né? E antes de dar início, eu queria só fazer uma recordação sobre o trabalho que a Jennifer, a professora Jennifer, fez desenvolvendo. Eu vou fazer só uma recordação que nós começamos em agosto, né, como a professora Ângela já falou, sobre o estudo de Vygotsky, e nós fizemos assim, utilizamos o tema da introdução da psicologia histórico-cultural em 10 de agosto, depois, logo em seguida, nós fizemos o problema da consciência na psicologia, o segundo encontro, o terceiro encontro, o problema da consciência na psicologia, dando ênfase às funções psíquicas superiores. E hoje, nós encerramos esse 4º encontro, né, sobre aprendizagem e desenvolvimento intelectual na idade escolar. Então,
desde já. O parabéns vai também para a professora Jennifer, que desde o início me estimulou, penso que tem estimulado muitas pessoas que estiveram aqui presentes a avançar um pouco mais, né, e quem sabe depois aprofundar sobre o estudo dessa teoria da psicologia histórico-cultural. Vou dar início à minha fala. Eu fiz uma apresentação rápida, né, com o objetivo de dar oportunidade de nós intercambiarmos e trocarmos um pouco sobre algumas questões, né, como a professora Ângela falou, não deixando linear todo esse conhecimento, porque nós vamos tratar de ensino um pouquinho, vamos falar da pedagogia também, e isso acaba nos reportando a prática em si, de professor, né. Então, vamos começar a apresentação, gente? Jennifer vai apresentar para a gente. Já está, Alexandre, vocês estão vendo? Eu estou vendo, sim. Sim, gente, está aqui, está tranquilo. Você quer a capa, Alexandre? Porque aí, se você não estiver vendo, eu vou me guiando aqui. Agora está na capa. Quer que passe para o primeiro slide? Quero. Só que eu não estou vendo ainda. Não sei o que houve, mas eu vou passando aqui, fica tranquilo que o pessoal está vendo. Bom, não estou vendo, mas eu tenho aqui. Eu vou vendo aqui, tá, gente? Bom, olha lá. Nosso quarto encontro de estudo, aprendizagem e desenvolvimento intelectual na idade escolar. Faz parte do livro Linguagem, Desenvolvimento e Aprendizagem, referindo a página 103 a 117. Inicialmente, pode passar outro slide, eu queria já trazer e deixar assim claro para todos que Vygotsky, ele parte da teoria de Marx e Engels, justamente ao compreender que as origens das formas superiores de comportamento consciente deveriam ser achadas e encontradas nas relações sociais que os indivíduos mantêm com o mundo exterior. Por que eu quero destacar isso? Porque toda pesquisa e todo desenvolvimento da pesquisa, da psicologia cultural, Vygotsky, ele traz assim um ponto central do método dele, justamente apoiado nesses ensinamentos de Marx, que todos esses fenômenos sejam estudados como processos em movimento e em mudança, constantemente. Que é possível, então, reconstruir essa origem e o curso de desenvolvimento do comportamento e da consciência. Nós vamos tratar da consciência em si, aprendizagem e desenvolvimento intelectual, falando de comportamento e da consciência. Então, ele se debruça em 3 teorias, né, ele chama também de categoria, dessa relação entre desenvolvimento e aprendizagem da criança. Logo no primeiro, ele identifica que existe uma independência do processo de desenvolvimento e do processo da aprendizagem. Essa teoria diz que toda aprendizagem é exterior e utiliza todo o resultado do processo de desenvolvimento, e esses não são afetados pela aprendizagem escolar. Essa aprendizagem, ela segue sempre o desenvolvimento. Aí eu destaquei aqui Piaget, eu não sei se a gente vai ter oportunidade de a gente aprofundar alguma coisa sobre esse estudo que ele faz, né, a princípio, na teoria de Piaget. No texto, ele chama a atenção que essa teoria ela é muito completa e interessante, as palavras. E diz o seguinte, que ele não consegue ver, na forma que Piaget apresenta a sua pesquisa, a forma que ele leva as perguntas, nas várias pesquisas, um afastamento de como a criança ela entende certas perguntas não tendo algum conhecimento ou alguma experiência. Então, existe um distanciamento, um afastamento da criança ao responder algumas questões que ele desenvolve. Então, ele sempre coloca que o desenvolvimento está na frente, né? Existe uma independência. Aí, fazendo uma analogia,
para a criança seria como você dar feijoada antes da papinha. Não tem como, né? Você apresentar essa feijoada antes de a digestão ficar mais difícil. Já a segunda teoria, passa para mim, gente, já é o contrário. Esses teóricos, ele afirma que a aprendizagem é o desenvolvimento. E aí, ó, a educação pode ser definida por organização de atos de comportamento, de inclinações para a ação. Ou seja, o indivíduo, ele é simplesmente um conjunto de hábitos. São reações, né? Cada etapa da aprendizagem corresponde a um desenvolvimento. Opa, já tem coisa diferente aí. Portanto, ele considera que essas leis de desenvolvimento são leis naturais e que o ensino deve ter isso sempre em conta nesse processo de ensino e aprendizagem. Que o desenvolvimento passa a ser reduzido a um acúmulo de reações. Você vê? São teorias opostas, tá vendo? Importância de um, importância do outro. E afirma também, nesse estudo, que a maturação precede a aprendizagem. Ou seja, que o processo educativo pode apenas limitar-se a seguir a formação mental, a maturação, tá? Quando falar de formação mental, maturação e desenvolvimento. E aí, sobrepõe-se os processos. Sobrepor os processos, eu penso assim, é como que a aprendizagem fosse um subproduto do desenvolvimento, uma subestrutura do desenvolvimento. Então, eu vejo aí essa relação temporal entre essas duas teorias. Partindo já para a terceira teoria, já acontece o seguinte, aí é possível tentar conciliar os extremos desses dois primeiros pontos de vista. Então, tem um que é a aprendizagem e desenvolvimento são paralelos, e outros que existe uma superprodução, uma super exposição de um sobre o outro. Então, ele tenta unir de forma que isso aí possa coexistir. Passa a existir uma ampliação do papel da aprendizagem no desenvolvimento da criança. Esse aí é um pouco mais complexo, essa teoria, porque traz o quê? Um problema sério pedagógico que Vygotsky coloca. Um velho problema, que é o problema da disciplina formal. A disciplina formal é quando justamente eu dou um valor maior a uma tal disciplina. E esse valor maior é como se a tal disciplina fosse superior a outras e que a matéria que eu tenho, esse conhecimento que eu tenho dessa disciplina, vai funcionar para que a aprendizagem venha a ocorrer em outras disciplinas, em outros materiais. Então, sustenta que a influência da aprendizagem nunca é específica. E aí o aluno adquire a capacidade de construir uma certa estrutura, independentemente da variação da matéria, foi o que eu falei. Pode ser a matéria que for, mas, olha, a disciplina formal me deixou estruturado, eu criei várias estruturas. Então, essa capacidade de construir certa estrutura independente da matéria, acaba o quê? Que esses elementos que são constituídos por essa matéria ficam sendo eles diluídos, né? E aí, com tudo isso, Vygotsky, ele apresenta uma nova solução para esse problema. Passa o próximo, por favor. E aí ele toma como ponto de partida, aí eu vou ler essa parte, está na página 109, a seguinte coisa, a aprendizagem da criança começa muito antes da aprendizagem escolar. A aprendizagem escolar nunca parte do zero. Observaram a primeira teoria, existe um paralelo entre aprendizagem e desenvolvimento, na segunda, uma se sobrepõe à outra, e aí Vygotsky veio trazer que toda aprendizagem da criança na escola tem uma pré-história. Quando ele chama a atenção de pré-escola, tudo que antecede o seu aprendizado dentro das relações sociais que está sendo constituída
na família, com os pais. Como exemplo, sinal de uma criança que quer pegar algo, esticando os braços. A compreensão em si da família, dos pais, é que ele está apontando algo. É um sinal. E essa compreensão de pegar e entregar o objeto, seja lá o que for, já cria justamente um conhecimento que não é zero, e apresenta um conhecimento que não é zero. Então, essa pré-história que Vygotsky vem falar justamente sobre isso, né? Que o processo de aprendizagem se reduz antes que a criança entre na escola, difere de modo essencial do domínio de noções que se adquirem durante o ensino escolar. Então, ele não isola isso. E daí é que entra a linguagem. Também não sei se Jennifer vai ter oportunidade de a gente desmembrar um pouquinho sobre essa linguagem, pensamento e linguagem. Porque o que acontece? Quando a criança começa a nomear, começa a perguntar, o pensamento começa a se estruturar, nasce assim o pensamento, é muito diferente quando eu relaciono isso tudo ao processo de aprendizagem da criança. Então, aprendizagem e desenvolvimento não entra em contato pela primeira vez na idade escolar. E aí ele apresenta essa zona de desenvolvimento potencial. Interessante que, conversando antes com a professora, e eu falei, Jennifer, eu, enquanto professor, muitos anos formado, o que eu mais escutava era a zona de desenvolvimento proximal. Aqui, por conta da tradução, ela pode depois evidenciar isso com mais clareza, Vygotsky, ele trata justamente como uma área, e depois ele vai falar de uma zona de desenvolvimento potencial. E ela se caracteriza justamente que essa aprendizagem deve ser coerente com o nível de desenvolvimento da criança. Eu estava falando anteriormente. Então, ele entende que, como ponto de partida, é fato fundamental e incontestável que existe uma relação entre determinado nível de desenvolvimento da criança e a sua capacidade potencial de aprendizagem. Próximo, por favor. Então, ele apresenta 2 níveis, né, de desenvolvimento. O primeiro, que é o nível de desenvolvimento de uma criança inicial, que ele chamou de efetivo. Algumas traduções, né, a professora Jennifer trazia o seguinte, é o nível de desenvolvimento real, né? Ou seja, isso também não define o estado de desenvolvimento da criança. É um desenvolvimento efetivo, que está ali com a criança, que já tem o conhecimento. E aí ele vem apresentar a importância da imitação, né? E a conformação dessa capacidade do desenvolvimento potencial. E diz o seguinte, com o auxílio da imitação, nessa atividade coletiva, sendo guiada pelos adultos, tem uma questão aí depois que eu quero trazer, a criança pode fazer muito mais do que a sua capacidade de compreensão de modo independente. Ou seja, existe uma diferença entre o nível de tarefas realizáveis com o auxílio do adulto e o nível das tarefas que a criança pode desenvolver. Ou seja, com essas atividades independentes, ela vem a definir essa área de desenvolvimento potencial da criança. Lendo na página 12, ele deixa assim bem claro. O que uma criança, vou ler aqui, é capaz de fazer com o auxílio dos adultos, chama-se zona de seu desenvolvimento potencial. Isso significa que, com o auxílio desses métodos, podemos medir não só o processo de desenvolvimento até o presente momento, e os processos de maturação que já se produziram, mas também os processos que estão ainda ocorrendo, que só agora estão amadurecendo e desenvolvendo. Ou seja, ele não consegue separar e dissociar o que já tem de conhecimento com a criança. Pode passar o próximo? E essa área de desenvolvimento potencial, ela determina, então, os futuros passos dessa criança. Essa dinâmica de seu desenvolvimento nesse processo de ensinar e aprender. Então, com base nisso tudo, a gente pode entender assim, que a criança, o que ela pode fazer
com o auxílio do adulto, vai se somar, se multiplicar, e ela vai poder fazer amanhã por si só. Eu penso assim, são muitos anos que eu estou na prática, e o conhecimento específico, a gente, assim, não se tem esse conhecimento mais aprofundado. Mas, às vezes, a sensibilidade capta alguma coisa. Como eu falei, eu sou formado em Ciências Biológicas e Educação Física, alguns cursos aí também, algumas especializações, mas você não consegue aprofundar. E fica só, o que resta mesmo é na sua prática. O que eu vou fazer? Você tem que hierarquizar o conhecimento. Mas você sabe como é que você faz isso. Então, ele traz, assim, um conhecimento muito interessante, justamente quando ele apropria esse conhecimento, né? E diz o seguinte: todo desenvolvimento que já foi produzido poderá e pode ser aumentado e pode produzir e aumentar esse processo de maturação. Todas as funções psico-intelectuais superiores aparecem 2 vezes no decurso do desenvolvimento da criança. A primeira vez, nas atividades coletivas, nas atividades sociais, ou seja, como funções interpsíquicas. A segunda, nas atividades individuais, como propriedades internas do pensamento da criança, ou seja, como funções intrapsíquicas, página 114. E que dá para entender com isso, que todas essas características essenciais da aprendizagem, que forma e essa área de desenvolvimento potencial, estimula e ativa na criança vários processos. E esses processos são interiorizados para esse desenvolvimento nesse ambiente e nesse âmbito interno que Vygotsky fala. Existe, sim, uma continuação e eles são absorvidos pelo curso interior do desenvolvimento, que se convertem em aquisições internas da criança. Já finalizando, eu queria retornar aqui algumas notas assim, sobre... Já foi falado, mas é bom a gente recordar o quanto que a teoria de Marx está presente na obra de Vygotsky, principalmente nessa elaboração teórica, que ele via como uma fonte importante o materialismo histórico e dialético. E aí, quer dizer, que todas essas transformações qualitativas nesse universo, nesse mundo da criança, ela vem a ocorrer através de uma síntese, que essa síntese é dialética, que é justamente a partir desses elementos presentes, em uma determinada situação, é que surgem novos fenômenos. E aí, gente, volta para a segunda página, por favor, eu retorno justamente aonde eu iniciei. Justamente que, ao compreender que as origens das formas superiores de comportamento consciente deveriam ser achadas nas relações sociais que o indivíduo mantém com o mundo exterior. E o ponto central qual é? É que todos os fenômenos sejam estudados como processos em movimento e em mudança. Isso aí muda totalmente o significado. Eu anotei algumas coisas aqui para também finalizar minha fala. Eu achei muito interessante na leitura, que ele destaca assim, sobre a teoria de desenvolvimento potencial. Ele ensina que o único bom ensino é o que se adianta ao desenvolvimento. Uma outra fala que eu achei muito interessante, que a correta organização, isso me tocou fundo, da aprendizagem da criança, a correta organização da aprendizagem da criança, conduz ao desenvolvimento mental, que produz novas aprendizagens. Tem alguns exemplos, eu acho que pode ficar aí para a nossa troca, nossa dinâmica aí. Eu tenho algumas questões aí para trazer para a professora Jennifer, principalmente quando ela, estou terminando, traz um artigo que ela escreveu. Eu não vou dar a página, porque você não vai abrir o livro, que eu sei, mas algo que eu relendo aqui, você fala sobre a mediação da escola, que ocorre uma passagem do saber espontâneo ao saber sistematizado.
e fala sobre o trabalho educativo e o processo de humanização do indivíduo. Então, ao pegar e fazer essa releitura, e com essas considerações eu termino, me trouxe assim, muitas reflexões. E eu tenho algumas questões, mas eu queria finalizar e agradecer mais uma vez a professora Jennifer, que tem me estimulado a estudar um pouquinho mais, e agradecer ao grupo de pesquisa, dar parabéns pelos seus 5 anos, e aguardar agora os novos passos. Tá? Obrigado, gente. Ok, Alexandre, obrigada a você pela sua apresentação aí do texto. Oi, Juarez, tudo bem? Prazer aqui conosco. Juarez é de Brasília. Você conhece o Juarez, né, Vidal? Entrei atrasado aqui, mas estava vendo o Vidal, o Alexandre fazer uma bela exposição do texto aí. É, isso aí. Então, Juarez, você que está nos visitando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E, assim, vou explicar um pouco a dinâmica, né, para você se situar um pouco mais, e não só para você, mas pode ter mais algumas pessoas que estejam nos visitando pela primeira vez. Eu agradeço aí pela presença de todos e de todas, e pela participação, né, que eu espero que agora seja de forma mais interativa. Né, a gente tem um primeiro momento que é a apresentação do texto, né, por uma pessoa já previamente selecionada, que se preparou para essa apresentação, e hoje foi o professor Alexandre, que atua com a educação infantil, e está daqui a pouco terminando, mestrando aqui pela UFRJ, né, no curso que eu também atuo. E, em seguida, agora, esse segundo momento, é um momento que a professora Jennifer, que estuda o Vygotsky em seu trabalho, né, em seus estudos de doutorado, que ela é agora pós-doutoranda na Unesp, e ela vem estudando Vygotsky desde a... Unesp não, né, Jennifer? Já errei, né? Eu vi porque você sorriu, falei... Unesp, mas o doutorado ainda, o pós-doutorado vai demorar um pouquinho. Olha, eu falei, nossa, tô ruim mesmo. Mas, enfim, ela, desde o mestrado, né, vem se debruçando aí nesses estudos, nessa relação aproximada aí com a psicologia, né, histórico-cultural, e aí a gente trouxe esse momento aqui para a gente se debruçar um pouquinho e conhecer, né, como eu estava falando antes um pouco com o Vidal, a gente se propõe a isso aqui, enquanto Grupo Vitor Marinho, com o objetivo da gente ter um momento de encontro, para a gente pensar, para a gente refletir e conhecer um pouco esses autores que a gente está aqui apresentando, né, o primeiro foi o Florestan Fernandes, e agora o Vygotsky, e a partir daqui 2 semanas, a gente se encontra toda segunda, de 2 em 2 semanas, uma segunda sim, outra segunda não, né, portanto, e nós iniciaremos agora essa aproximação com o Antônio Gramsci, e quem geralmente faz essa apresentação e traz um pouco desses conhecimentos que vem tentando, né, se apropriar, são alunos de mestrado ou já mestres ou doutores ou doutorandos que estão estudando ou já estudaram esses autores e estão compartilhando conosco um pouco desses estudos. É essa a nossa proposta que a gente traz, né, e eu queria, desde já, deixar aqui o meu agradecimento a todos que se propõem a estar conosco, a desprender um pouco do seu tempo para a gente aqui estar estudando um pouquinho desses caras aí que muito contribuiu, né, com seus conhecimentos, com seus estudos para a humanidade. Então, agora eu passo a palavra para a Jennifer. André, você quer falar alguma coisa? Então, só dar as boas-vindas ao Juarez. Juarez, a gente se encontra de 2 em 2 anos, mas é sempre um prazer ver vocês, mesmo que de forma remota. Tá bom? Seja muito bem-vindo. E aí, prazer ter você aqui. Acho que eu vi vocês há muito tempo atrás, foi no último Combrace, eu acho, Molina e Jennifer. Eu assim, desculpa atrapalhar a discussão de vocês, mas eu estava curioso para entrar, né, era para ter entrado antes, né, porque eu estou enrolado no texto de doutorado ainda, não terminei meu texto ainda, a pandemia
me fez prorrogar. Era para ter entregue o texto no semestre passado. Eu estou, assim, direto trabalhando e tenho um compromisso nas segundas-feiras também, por isso que eu não tenho entrado, mas eu quis ver vocês, eu tenho sempre tive muita vontade, e hoje eu vou ficar aqui. Foi um prazer só de ver vocês aí nesse estudo, que é muito legal. E se eu puder participar de alguma contribuição aí, com questões que tem a ver com o meu doutorado, eu vou entrar, se puder, tá bom? Que bom. Bom, obrigada. Um abraço em todos em Brasília, hein? Ok, vou dar um recado aqui. Com a Jennifer. Então, Jennifer, a gente passa a palavra agora para você. Você traz aí a sua dinâmica, ou como você quer organizar. Não sei se a gente vai seguir o mesmo padrão, vamos chamar assim, né? Gosto muito desses termos, né? Mas, enfim, a mesma proposta de dinâmica que a gente tinha anteriormente, ou se você pensou em alguma coisa diferente, você fala aí, explica, por favor, para o pessoal, tá bom? Tá ótimo. Bom, boa noite a todas e todos. Acho que é um prazer estar aqui revendo, né? E também tendo a possibilidade de encontrar novas pessoas, assim. É o nosso último encontro, né, para tratar do Vygotsky, e esse encontro ele tem um pouco essa característica de tentar fazer uma síntese daquilo que a gente discutiu nos outros 3 encontros, tentar dialogar um pouco sobre a reflexão, né, que as nossas conversas podem ter deixado, né, a cada um de vocês. E aí a primeira coisa que eu acho que vale a pena, né, é a gente tentar dialogar um pouquinho, e aí a gente pensou da possibilidade de ser usado o chat, né, nesse momento, de que vocês pudessem escrever ali a atividade profissional, o trabalho de vocês, o que de fato motivou para estar aqui, né, nesses encontros do Vygotsky, ou também quem já acompanha desde o primeiro autor, que é o Florestan Fernandes, mas de fato escreva um pouquinho sobre o que motiva, né, estar aqui, porque eu acho que como a gente pretende hoje que esse encontro tenha essa característica um pouco de síntese, seria bom ouvir as expectativas, né, que vocês tiveram ao estar aqui com a gente para refletir. E aí depois a gente vai fazendo algumas outras questões, né? A ideia hoje é ser um processo bem dialogado, assim, para ouvir bastante as reflexões que cada um de vocês tem, né? Esse texto, em especial, ele foi escolhido nessa dinâmica, primeiro porque ele dialoga muito com os textos anteriores, mas também porque ele tem uma preocupação de trazer algumas reflexões, algumas iluminações para o processo de desenvolvimento e para a nossa perspectiva de formação pedagógica, né? Então, para quem é professor, para quem é pai, para quem é tio, enfim, para quem às vezes tem essa preocupação de entender um pouco de como é que a criança aprende, como é que a criança se desenvolve, né? Esse texto ele nos ajuda muito. Então, também seria interessante ouvir as reflexões que vocês acumularam aí no decorrer da docência, ou até mesmo nas experiências familiares, enfim, eu acho que todo relato seria bem-vindo nesse momento. Então, eu pensei em fazer uma breve apresentação aqui desse texto, né, agradecendo inicialmente a fala do Alexandre, e enquanto isso dá um tempinho, né, para vocês formularem aí essa questão e colocar no chat para que a gente possa ir lendo e conversando um pouquinho mais, né. Então, esse texto, ele tem esse caráter de fechar o nosso último encontro em relação a Vygotsky. Ele é um texto muito utilizado no Brasil, né, e também em outros lugares do mundo. Ele tem uma tradução em espanhol e também tem uma versão em russo. E essa versão específica que a gente utilizou como referência, né, ela tem alguns problemas de tradução, né, que a gente conversou no início do nosso encontro, no nosso primeiro encontro que o Alexandre fez muito bem esse resgate, né, que a gente tratou disso. Então, tem alguns autores que se debruçaram especificamente nessa tradução e fazem algumas pontuações que eu acho que nos ajudam a entender um pouco melhor as ideias, né, de Vygotsky. Então, um primeiro ponto, né, existe uma crítica acumulada pelo grupo da psicologia histórico-cultural e da pedagogia histórico-crítica em relação aos autores que organizam, né, esse livro que a gente teve acesso em português,
por algumas interpretações equivocadas que tiveram em relação a Vygotsky, mas, de fato, essa versão que a gente leu, eu estou aqui com a versão em espanhol, vou mostrar aqui, essa aqui seria a versão em espanhol, e o texto, ele basicamente, ele é muito parecido, inclusive nos problemas de tradução que a gente tem no português, nesse texto aqui em espanhol, a gente também tem do espanhol, né? Então, mesmo assim, com todas as críticas acumuladas, eu acho que é um texto interessante para a gente tomar como base. Então, o primeiro ponto seria a ideia dessa zona de desenvolvimento potencial, né, que aparece no texto. O Alexandre colocou que conhecia como proximal, né? Então a gente tem digamos, esses dois termos mais comumente utilizados, né? E as traduções mais fidedignas têm nos mostrado que o termo mais coerente para tratar dessa zona de desenvolvimento seria a zona de desenvolvimento iminente. E aí depois eu vou retomar o porquê, né, dessa conceituação teórica nessa perspectiva. E aí eu vou reforçar novamente para vocês dialogarem comigo aí no chat, por favor, senão eu vou ficar aqui sem ter acesso às reflexões de vocês. Eu vou falando e vou cuidando aqui para que a gente possa conversar um pouquinho. E aí esse texto, então, ele traz 3 grandes teorias do desenvolvimento, formuladas na área da psicologia, né, tradicionais na área da psicologia, e que são bastante utilizadas também na educação, em especial aquela que ele define como a primeira teoria, né, que seria a teoria de Piaget. Esse texto, ele retoma algumas discussões que a gente também fez no texto anterior, né, em relação às funções psíquicas superiores. É possível a gente identificar um diálogo constante e próximo de Vygotsky com o Piaget, né? E aí isso é importante, né, de ser considerado, porque em determinados momentos do texto ele faz concordâncias com Piaget. E aí isso, né, pode ter sido intencionalmente ocasionado algumas leituras de entenderem que de fato ele defende a teoria de Piaget. Né? Então, acho que é importante a gente entender esse diálogo próximo, mas também entender as críticas contundentes que ele faz a Piaget e a teoria do desenvolvimento formulada por Piaget. E aí o Alexandre, acho que apresentou muito bem. Se tiver alguma questão, acho que a gente pode retomar isso um pouquinho mais. A segunda linha, né, do desenvolvimento que ele trata, nessa ideia de que a aprendizagem e desenvolvimento seriam a mesma coisa, né, seriam processos que se sobrepõem, e que então a gente estaria num processo de formulação de hábitos. Ela foi uma teoria muito utilizada e apropriada também naquele momento ali, os autores vinculados ao funcionalismo, mas também algumas dessas perspectivas, elas aparecem também no behaviorismo, no comportamentalismo. A terceira teoria, né, que talvez seja uma teoria mais desconhecida para a gente, do ponto de vista da síntese psicológica, né, que seria da psicologia Gestalt, que é uma ideia de tentar dialogar com essas duas, digamos assim, vertentes formuladas, né, que tentam conciliar essas duas propostas de desenvolvimento. Concorda com Piaget, entendendo que o processo de desenvolvimento, ele antecede a aprendizagem, mas entende também que, de certa forma, há uma relação de dependência entre aprendizagem e desenvolvimento, exceto que, para essa teoria, o desenvolvimento ele seria algo maior do que propriamente a aprendizagem, o que tem uma diferença circunstancial, mas bem importante em relação à segunda teoria. E aí, depois de fazer essa discussão, né, o Vygotsky ele vai apresentar, então, a teoria de desenvolvimento que ele defende, né, e que ele busca, não só nesse texto, mas em todos os outros textos dele, formular, de certa forma, né, e nesse texto ele apresenta algumas ideias que são muito importantes, né, para a gente refletir. E aí eu queria retomar o ponto inicial que eu falei em relação à tradução, né, da zona de desenvolvimento potencial e proximal. Por que há uma crítica em relação a essa tradução? Né? Bom, se a gente, recuperando aquilo que a gente conversou nos outros encontros, né, em relação ao processo de desenvolvimento de Vygotsky, ele entende como um processo não linear e nem etapista, no qual as condições, né, de maturação
do organismo, né, o biológico, ele está presente, mas ele não é determinante para o desenvolvimento. E aí, nesse sentido, ele traz algumas definições do que ele entende por aprendizagem, né? E aí, nessa visão de um desenvolvimento não baseado em um sistema etapista tão pouco biológico, ele vai trazer que o desenvolvimento ele também tem um caráter de movimento. E esse caráter de movimento, ele não é necessariamente aquilo que guia o indivíduo para frente, mas pode ser um retrocesso também. Então, ele vai trabalhar com essa ideia de que o desenvolvimento ele tem uma não linearidade e que ele é um processo complexo que demanda uma série de apropriações e de ações do indivíduo na realidade e que acontece, né, de forma de se colocar na realidade, de forma a avançar determinadas condições que são sociais, que aí tornariam-se intrapsíquicas, né, seriam apropriadas pelo sujeito, mas também nessa condição, por exemplo, de haver um retrocesso, né, do indivíduo em determinado momento, estar num ponto do seu desenvolvimento e retroagir, né? E aí, em relação a isso, ele vai dizer que não é possível que a gente detecte especificamente o ponto de desenvolvimento do indivíduo apenas aquilo que ele apresenta em determinado momento, né, que seria aquilo que ele chama de nível de desenvolvimento real, a zona de desenvolvimento real. E aí, em relação a isso, né, a Zoia Prestes, que faz algumas traduções interessantes para o português, ela diz que existem essas 3 possíveis traduções, né, efetivo, que é o que traz o nosso texto, atual ou real, mas que todas elas têm esse mesmo sentido, né, que é identificar naquele determinado momento o nível do desenvolvimento da criança e do ser humano, de forma geral, a partir das possibilidades em que ele já conseguiu se apropriar de determinadas condições. Então, aquilo que o indivíduo já tornou intrapsíquico e que, portanto, ele consegue realizar de forma independente, né, com autonomia, digamos assim. Só que isso não seria a única possibilidade de desenvolvimento do sujeito. E aí vem essa outra zona, que foi muito apropriada e discutida. Tem vários artigos que tratam da psicologia histórico-cultural que nos mostram que esse é um dos conceitos mais discutidos e apropriados de Vygotsky, que é essa ideia da zona de desenvolvimento proximal ou potencial. A questão dessa terminologia é que, por proximal e por potencial, a gente entende que é um processo espontâneo, praticamente natural, que vai acontecer de qualquer forma, tendo o auxílio de um adulto, né? Então, se tiver o auxílio de um adulto, essa zona de desenvolvimento proximal, ela vai naturalmente ser incorporada de forma intrapsíquica e apropriada pelo indivíduo. Aí, então, a opção pelo termo iminente, né, ela seria mais adequada por expressar que é aquilo que está em via de possibilidade para acontecer, mas que não necessariamente vai se concretizar enquanto nível de desenvolvimento real, né? E aí, eu acho que isso ajuda a entender um pouco, então, o porquê da questão da tradução, né? Eu fiz umas outras pontuações aqui. O Alexandre sinaliza no final da fala dele algo bem interessante em relação ao ensino, né? Eu acho que a gente pode conversar sobre isso, né? Em especial, eu não sei se tem professores da educação infantil aqui, mas é muito comum, né, a defesa de uma visão na educação infantil, né, que seria a ideia que a criança consegue aprender sozinha, né, se relacionando com as experiências de um determinado local. E aí o Vygotsky vai fazer uma discussão sobre isso, e eu acho que é importante, né, a gente refletir um pouco sobre essa discussão que ele faz, mas eu vou esperar a intervenção, assim, de vocês para que a gente possa aprofundar um pouco nesse sentido, né. E aí, eu não sei, Alexandre, eu pontuei algumas coisas aqui, eu não sei se você queria retomar alguma reflexão, mas eu acho que eu passo um pouco para ouvir o que vocês têm a dizer, assim, né?
em relação à leitura, enfim, ao que motiva estar aqui, fiquem à vontade para abrir o microfone, né? A gente utiliza essa ideia de se inscrever no chat apenas para uma organização, né? Mas acho que aqui a gente está em um número reduzido de pessoas, então acho que é possível que a gente sinta um pouco mais à vontade para dialogar, né? Então, inicialmente foram essas pontuações que eu fiz no texto, e aí eu conto mesmo com o diálogo aí com vocês. Ô, Jennifer, o Vidal traz aqui uma consideração, você observou aqui no chat? Estou lendo agora. Posso comentar um pouquinho? Deve. Então, eu gosto muito desse texto, eu chego a utilizar ele com os alunos da graduação, porque eu trabalho com a disciplina de aprendizagem e desenvolvimento motor, e eu trabalho esse texto na disciplina. Por quê? Porque eu tento mostrar para eles que determinada compreensão de formação humana estabelece determinada compreensão de como o ser humano se constitui, portanto, se desenvolve, não é? E me parece que o Vygotsky está colocando nas 3 primeiras propostas que ele diz, né, que são tentativas de solucionar o problema da relação entre a aprendizagem e o desenvolvimento, é que as 3 perspectivas, elas possuem um elemento básico comum. E acho que isso fica um pouco mais claro, tá, Jennifer, na publicação dessa versão aqui, para o português, ao menos, né? Deixa eu ver se consigo mostrar aqui. Da psicologia pedagógica, né? Tem esse mesmo texto. E ele tem alguns parágrafos a mais do que essa versão que, né, foi proposta para ler. Mas a essência do texto não muda em nada, não sei a tradução também, né? O Paulo Bezerra que usa atual e iminente, né, para aquilo que é o potencial e real. Então, mas assim, qual é a base das 3 primeiras perspectivas da relação aprendizagem e desenvolvimento? É que o desenvolvimento é algo interno ao sujeito, que ele já traria consigo, uma mais ligada aos processos de maturação, outra mais ligada aos processos da configuração desta base para que a parte exterior possa, então, marcar, digamos assim, né, os reflexos, como o Alexandre apresentou muito bem, né, que seria a segunda, e a terceira que tenta fazer um acordo, né, mas sempre colocando o desenvolvimento vinculado a esse aspecto que eu estou chamando de interno, quase, né, se a gente lembrar lá do Suchodolski, né, das grandes linhas filosóficas, de uma relação essencial, não é? Que precisaria ser promovida ou que já estaria como base, né? E o Vygotsky, então, ele vai mudar a premissa sobre a qual ele pensa o desenvolvimento. Qual é a premissa? Veja, quando ele diz assim, o que é o nível de desenvolvimento atual ou real, né? O que ele vai dizer? É aquilo que a criança consegue fazer sozinha. E depois, quando ele diz do potencial iminente, ele diz, é aquilo que a criança não consegue fazer sozinha, mas já consegue fazer com o auxílio do outro, do adulto, não é? Então, veja, o que tem nessa relação? É a tarefa que ele tem para resolver. Agora, não é a tarefa no sentido prático e imediato, é a tarefa social. Então, quando o Alexandre diz lá, da criança com 6, 7 meses, que está sentada, né? Esse é o exemplo do Vygotsky, em outro momento, que ela está brincando com um objeto e o objeto cai além do alcance dela, né? Ela não consegue alcançar o objeto e ela não consegue ainda se deslocar. Então, ela aponta, não é que aponta, ela faz o movimento de pegar o objeto, não é? E aí, o adulto, a outra criança, a babá, a mamãe, a avó, né, vai lá e faz o quê? Pega esse objeto e põe ao alcance da criança. Essa repetição faz a criança mudar
o movimento de pegar para o gesto de apontar. E o Vygotsky diz, o que muda aí? Primeiro muda que o movimento de pegar está dirigido ao objeto. O gesto de apontar está dirigido ao outro. Ainda que a direção do movimento seja para o objeto, a criança não está mais se dirigindo ao objeto, está se comunicando. Então, veja, ela está cumprindo uma função social ali, ela está querendo se comunicar com os outros, dizendo o quê? Eu quero o objeto. E o Vygotsky pergunta, o que fez essa mudança? A criança, o objeto ou o adulto? E o que ele vai dizer? É a interação. Eu acho que aqui tem uma chave importantíssima para a gente pensar a questão da educação, na educação infantil, e que vai ser base depois para o desenvolvimento do período escolar. O Vygotsky aqui está falando especificamente do período escolar, né? Tanto que ele diz, a criança, quando chega na escola, não chega, né, como uma tábula rasa, algo assim. Então, veja, ele muda o pressuposto de compreender o desenvolvimento. E aqui que é central para mim. Né? Ou seja, o desenvolvimento passa a ser uma relação histórico-cultural e não uma base. Então, a base biológica é só a estrutura sobre a qual este processo vai se realizar. E o que desencadeia esse processo? A atividade. Atividade social. Por isso que ele vai dizer que primeiro ela é interpsíquica para depois ser intrapsíquica. Ela não pode ser, né? Coisa que para o Piaget, ela é do indivíduo singular para depois ser, né? E tanto que para o Piaget, como é uma questão essencial, interior à criança, as perguntas que ele faz para a criança, não sei se vocês sabem, tem o teste do Piaget, né? Uma das perguntas que ele faz para as crianças em torno dessa idade, 5, 6 anos, que seria o início do período escolar, é por que a lua não cai? Por quê? Porque o Piaget quer ter absoluta certeza que nenhuma aprendizagem que ela teve até aquele momento vai auxiliar a criança a dar resposta a essa pergunta. Por quê? Porque para o Piaget o desenvolvimento é algo interno da criança que não tem uma relação social estabelecida. Qual é a base disso? A estrutura biológica. Né? O Leontiev, num determinado momento, ele vai dizer, ele vai ser irônico, né? No livro Atividade, Consciência e Personalidade, ele vai ser irônico, ele diz assim, algo que colocaram dentro, né, no interior do sujeito, ele diz assim, o que será que não colocaram dentro desse invólucro? Né? Então, para mim, central, Jennifer, né, por isso que é muito importante, é essa mudança de compreender o que é o desenvolvimento, e aí as funções psíquicas superiores, né? O que é o desenvolvimento no ser humano. Tá? Então, desculpa, falei demais, né? Era só para explicar. Não, acho que foi ótimo, Vidal. Eu tenho várias coisas para comentar aqui também, mas Alexandre, quer comentar alguma coisa? Não, é a riqueza do professor dos detalhes, né? Sobre as experiências de Piaget e tudo, né? E parece que tudo já está pronto para finalizar uma pesquisa, né? Então, a sensação que se tem é essa, né? Eu faço algo em que eu já tenho a resposta, né? Esse exemplo da pergunta é justamente que no texto ele destaca essa situação, né? De não ser acessível a esse mundo da criança essa resposta. Ou seja, já tem algo já pronto, né? Eu tenho a resposta pronta, já não sabe como ocorre isso. Mas eu queria trazer uma pergunta, eu não sei se tem alguém aí que a Ângela vai chamar, mas o que me custa muito, eu queria ver se você pudesse trazer essa relação com a teoria de Marx, quando ele apresenta os sinais, o signo, e faz essa relação com os instrumentos e as ferramentas para se transformar a natureza. A transformação da natureza transforma o próprio homem. Ele passa a existir através dessas relações. E aí, no texto também, tem uma sinalização sobre isso. Eu não sei se seria possível se desenvolver alguma coisa,
porque, como eu falei, isso me custa muito, e me custou muito interpretar, entender como é que essa aproximação com os conhecimentos de Marx, como é que tudo isso ocorreu. Se você puder depois desenvolver um pouco sobre isso, eu agradeço. Tá Ok, ótimo. pode falar. Não, é você mesmo. Tá ótimo. Acho que primeiro eu queria agradecer aí a contribuição dos colegas que colocaram no chat. Acho que é interessante aqui, foi anotando também algumas coisas para a gente conversar, né? E a fala do Vidal, acho que bem esclarecedora, e é engraçado porque tocou num ponto que a gente tinha o objetivo hoje de discutir, né? Que hoje a gente trouxe para a discussão, a ideia era trazer dois conceitos nesse caminho de tentar sistematizar algumas ideias sobre o problema da consciência, que seria discutir o desenvolvimento humano e a questão da atividade, né? Por meio desse texto. Então, muito legal você ter trazido isso, porque eu acho que isso nos dá a chance de fato, nos aprofundar um pouco nessa conversa, assim. Enquanto você foi falando, Vidal, de fato, essa transformação, né, da perspectiva de desenvolvimento humano, aqui o Vygotsky se debruça, né, e discute, sistematiza, ela altera qualitativamente as outras três teorias anteriores. De fato, porque incorpora outros elementos, né? E aquilo que o Leontiev ele vai chamar, né, de que já existia ali uma gênese do entendimento da atividade, à medida que o Vygotsky discute essa ideia do que motiva o indivíduo a agir na realidade. E aí o Elkony, eu acho que ele faz isso assim de forma muito bacana, quando ele toma as sínteses formuladas por Vygotsky e tenta estruturar isso e periodizar esse desenvolvimento. E chamar atenção para que as atividades que a gente tem ao longo da nossa vida, né, no nosso período de desenvolvimento, elas estão vinculadas a um contexto e a uma forma específica de relação com a realidade. Então, em determinado momento, as atividades guias, né, as atividades centrais para o desenvolvimento, elas estão voltadas nessa relação do indivíduo com o objeto. Em determinados momentos do nosso desenvolvimento, essa relação está voltada para a relação do indivíduo com os outros indivíduos. E é interessante não entender essas coisas, né, de forma estagnada, e eu acho que o exemplo que você trouxe em relação ao objeto, ele é muito interessante, né, ainda que se tenha uma intenção de atingir o objeto, o fato de transformar isso numa comunicação direta, né, pessoal com outro adulto, torna aquela ação diferente de uma manipulação simples, né, com os objetos. Então, eu acho que o texto do Elkony, ele também nos auxilia nessa compreensão que o Vygotsky nos deixa vestígios, né, e pistas aqui nesse texto, né, e aí, essa ideia da atividade, que a gente tentou hoje também trazer como uma dessas referências, seria pensar que, de fato, né, o que promove, né, o desenvolvimento para o indivíduo. E o que guia, de certa forma, esse desenvolvimento? Se não é a maturação, tem que ter alguma coisa que explique, digamos assim, o processo de desenvolvimento do indivíduo. E aí a atividade, ela realmente aparece, né, enquanto a chave de compreensão do que seria, então, esse desenvolvimento. E aí é interessante porque essa ação, ela não é isolada, né, na realidade, ela não é desvinculada da relação que se estabelece com outras pessoas em níveis de desenvolvimento também diferentes, né, ou pares em um nível de desenvolvimento superior, digamos assim. E aí, acho que isso também nos ajuda a olhar para os momentos na educação infantil, né, que de fato, quando... E aí depois a Carol, né, que colocou aqui, também pode colocar um pouco mais sobre a experiência na educação infantil, mas de fato, quando a gente restringe a relação da criança com um determinado aspecto, apenas aquilo que ela já domina, ou que ela já consegue fazer sozinha, ou no diálogo com os pares, que provavelmente estão no mesmo, né, nível de desenvolvimento, de fato,
não seria isso que guiaria, então, o desenvolvimento da criança. Apesar de, na educação infantil, a gente ainda ter uma estrutura que favorece muito mais essas relações autônomas e independentes das crianças do que outras possibilidades mais enriquecidas do ponto de vista da atividade, né, de contribuir para que a criança consiga realizar algo que ainda está em via de se tornar intrapsíquico. Né? E aí, nesse sentido, trazendo um pouquinho para aquilo que o Alexandre coloca, né? E também no chat aqui, acho que foi a Alexandra, né, que pontuou algumas questões em relação à diferença, né? Oi, professora, você queria falar? Sim, é Alexandra. Então, que ela pontuou aqui essa diferença, né, entre o desenvolvimento, e aí ela coloca algo bem legal para a gente conversar, né, que ela diz assim, o que considera interessante na teoria de Vygotsky é a importância da linguagem para o desenvolvimento e ainda a importância do outro mais velho no processo de aprendizagem. E aí, de fato... Essa não é a Alexandra, eu não sei quem é. É você, Carol? Não, eu acho que é ela que está como desconhecido, que ela falou. Eu acho que ela... O que você leu aí, quem é que falou isso? Apresenta aí pra gente, por favor. Eu acho que era a Alexandra que tinha colocado, que era ela. Mas fala aí, foi eu mesmo que falei. Então tá bom. Nós acertamos. Alexandre, se quiser completar alguma coisa aí, tá? Mas essa reflexão que você traz, ela é bem interessante e dialoga um pouco com a questão que o Alexandre traz, né? Em relação à questão do signo. Então, o Vygotsky, ele vai trazer essa centralidade do desenvolvimento da linguagem, né, enquanto uma função psíquica superior, e nesse texto ele traz o que seriam, digamos assim, aqueles pontos que o indivíduo se apropria no decorrer do seu desenvolvimento, que altera completamente a relação dele com a realidade, a relação dele com os outros, e a relação dele consigo mesmo, né, que seria esse momento em que ele coloca da escrita, né, e coloca também da fala, que seriam dois momentos essenciais para dessa mudança qualitativa do indivíduo. E aí, nessa ideia, né, que as atividades por si só, elas não garantem o desenvolvimento, o Vygotsky ele vai trazer que nem toda aprendizagem gera desenvolvimento, ao contrário do que as outras teorias elas defendiam, né? Nessa ideia, o desenvolvimento ele estaria vinculado ao ensino, e não qualquer ensino. Tem que ser o bom ensino, né? Em síntese, seria aquele ensino que está colocado naquilo que está na via da possibilidade de o indivíduo vir a se tornar, mas que, de fato, ele ainda não o é, né, enquanto sujeito, digamos assim. E aí, a Carol, retomando, dialogando com a Carol de novo, que colocou aqui, e também com os outros professores, né, a Flaviana colocou aqui, e o Ailton também, muitas vezes a gente organiza o nosso processo de ensino baseado naquilo que o aluno já consegue fazer. Então, por exemplo, é muito comum a gente ver isso na educação infantil. Não, nesse momento eles não dão conta ainda. Não, vamos trazer as cores, porque eles estão identificando e isso ajuda na aprendizagem. Então, vamos modificar o ambiente para o ambiente se tornar mais atrativo. E aí o Vygotsky chama a atenção que esse tipo de pensamento, né, para a educação infantil, que seria baseado nessas relações concretas, a criança já consegue, né, em sua maioria, já tem ali em seu domínio. Então, de fato, o ensino ele não deve incidir nessa perspectiva, mas naquilo que a criança ainda não consegue fazer de forma autônoma. Então, por exemplo, a questão de trazer o pensamento abstrato como uma referência também para a educação infantil, né, que é bastante criticado, né, o conhecimento científico, né, quando apresenta que não estaria no momento, ou que a criança não daria conta de entender isso. Entendendo, portanto, que a criança precisa sofrer um processo de maturação biológica para conseguir se relacionar com essas outras perspectivas. E aí, Alexandre, na questão que você coloca do signo, né? Então, eu acho que é importante a gente reafirmar
essa compreensão da linguagem, né, não só para Vygotsky, mas o Marx e Engels já traziam isso, né, para o desenvolvimento do ser humano em ser humano, o papel que a linguagem teve nesse processo, vinculado em especial à necessidade do trabalho, da necessidade de alteração e transformação da natureza. Aí o Vygotsky ele vai fazer uma analogia, digamos assim, com a ideia de signo e com a ideia de instrumento para o trabalho. Seria a ideia de que o signo está a serviço do psiquismo da mesma forma como um instrumento está a serviço do trabalho, digamos assim. Que seriam as ferramentas que o indivíduo se apropria ao longo de sua vida, que permite com que ele se relacione com a realidade, com ele mesmo e com os outros seres humanos, de forma qualitativamente diferente, em graus mais complexos de mediação, digamos assim. Então, por exemplo, eu estava pensando em específico sobre essa relação entre pensamento e linguagem, né? A gente discute muito o desenvolvimento infantil, e aí o Vygotsky ele também traz algumas coisas para a gente pensar a questão da formação do adulto, né? E aí, nesse sentido, eu vou recorrer um pouco a um exemplo em relação à formação dos adultos, né? Então, as nossas funções psíquicas, como a gente viu no encontro anterior, ela está diretamente relacionada a essa condição de apropriação daquilo que a humanidade produziu. E aí, por exemplo, muitos de nós ainda formulamos um pensamento em que a gente necessita de uma vinculação concreta para fazer determinadas reflexões. E aí é engraçado quando algo está de difícil compreensão para a gente, e aí a gente dialoga com a outra pessoa no sentido de exemplifica, né? Acho que quem é professor vê isso muito, né? Professor, dá um exemplo. Professor, cita onde isso acontece, né? Que seria a ideia de trazer o pensamento abstrato para que ele ganhe uma concretude, uma materialidade. Porque, de fato, é um pensamento mais elaborado, né, do ser humano. E que necessita de diferentes mediações e diferentes apropriações do signo. Por exemplo, a possibilidade de evocar mentalmente algo que não está concreto, mas que eu consiga fazer essa relação sem que eu esteja vinculada ao objeto ou à experiência concreta. Né? Seria essa ideia da abstração, da ideia mais complexa da ideação, né? Desse processo criativo do ser humano, de conseguir formular reflexões mais complexas, desvinculadas da concretude da natureza. E aí, o Paulo, querer falar alguma coisa? Não? Por favor, Paulo, abra o microfone e fique à vontade para falar. O Alexandre, vai lá. Não, eu queria dar um ponto nisso que você acabou de falar. Quando eu falei que me custa caro, é justamente que a ferramenta em si, o objeto, o que é que ele vai produzir? Essa apropriação desse signo, ele vai produzir o quê? Alguma transformação. E esse signo, para Vygotsky, é diferente, né? Desse objeto que você está falando. E quando eu falei que esse entendimento meu, às vezes, fica... Porque eu não consigo entrar nesse mundo abstrato. Essa é a minha dificuldade. Então, eu queria que você até retornasse a esse ponto, quando você fala o seguinte, a ferramenta, aquele instrumento, ela tem uma função que é diferente do signo em si que a criança vai se apropriar para essa aprendizagem. Uma produz alguma coisa e a outra produz outra. Você pode aprofundar um pouquinho isso? Acho que o Juarez... Quer falar, Juarez? Fica à vontade aí. Seu microfone está fechado, Juarez. Nossa, que grupo afinado esse, hein? O Vidal faz uma bela relação do tomo 3, do capítulo, se eu não me engano, capítulo 5, Gênese e Desenvolvimento das Funções Superiores, que o Vygotsky vai fazer essa discussão do gesto em si e para si. E você traz o Elkany com a teoria da atividade, brilhante. Eu achei muito interessante a mediação, né? Que a criança ela vai em direção ao objeto, mas quando a mãe significa, né? O adulto significa, aos poucos ela está buscando o outro, né? Então a relação sempre é a relação
com adulto, né? Então, esse ciclo etário de primeiro ano de vida, muito ligado e vinculado à atividade humana, o adulto, a afetividade, né? Que depois de um ano que a criança começa a ir atrás do objeto e a manipular o objeto, também ela está vinculada às ações que o outro faz com o objeto. Então, é sempre uma ação direcionada ao outro, e essa mediação que o Vidal fez foi brilhante, né? Muito bacana. E eu queria só entrar um pouco nessa discussão, achei muito bacana a questão do Alexandre, e belíssima explicação da Jennifer. Eu queria só entrar nessa discussão, assim, para ver se coloca no concreto, e que vocês me corrijam, né? Estou fazendo um exercício aqui também, fazendo essas mediações. Hein, Alexandre? Quando essa relação com a natureza, o trabalho, a ação intencional sobre a natureza, o homem transforma a natureza ao mesmo tempo que é transformado por ela. Então, ele constrói um machado e com madeira e com pedra para agir sobre a natureza, um instrumento. Então, esse instrumento ele é de mediação entre o homem e a natureza, ou seja, ele se interpõe entre o homem e a natureza. E aí, quando ele vai dar uma machadada na árvore e quebra o machado, ele ali naquela relação, a natureza ele fez uma resistência. Quer dizer, ele teve uma pré-avaliação, planejou, fabricou um instrumento, foi para a ação, e a natureza lhe impôs uma resistência. Ele tem que voltar e construir um machado que consiga quebrar aquele pedaço de pau. Então, ele passa a conhecer as propriedades do objeto, físicas e químicas, de forma intuitiva lá atrás. E hoje nós conseguimos construir essa relação com o objeto de maneira mais científica, mas lá atrás, uma relação empírica, ele vai reconhecendo as propriedades do objeto. Então, essa ferramenta que se interpõe entre o homem e a natureza, também nessa resistência causada, faz o homem desenvolver suas funções intelectivas. Então, as funções superiores, a atenção, memória, a percepção, a capacidade de síntese, se interrelacionam, porque é um sistema, e vão para um nível mais elevado de desenvolvimento, porque essa resistência ele impôs isso, ele vai ter que criar outra forma. Então, ele aciona também o intelecto. O intelecto se desenvolve durante, não só as forças físicas, né, mas o intelecto se desenvolve nessa ação com a natureza. Então, o que se interpõe entre os dois é a ferramenta. Então, o Vygotsky tem essa sacada, e o Vygotsky não fica escrevendo assim, eu gostaria que ele escrevesse, olha, eu peguei essa ideia do Capital, página tal, mas ele não faz isso, ele faz as mediações e não fica, inclusive nem cita muito página, né, nos textos. Então, o que se interpõe entre ele e a natureza é a ferramenta. O Vygotsky tem essa sacada e vai dizer, ó, o que se interpõe entre o homem e o real é o signo. Então, um instrumento psicológico se interpõe entre o homem e a natureza, e isso faz com que o homem reconheça a natureza. Então, é fundamental que o signo fique entre o homem e a natureza. Ou seja, eu vou dialogar com esse telefone celular, né? Quer dizer, ele está fora de mim quando você vê, mas ele também está dentro de mim, se eu tenho um significado dele. Então, o que me faz relacionar com o celular é o que se interpõe entre mim e o celular, que é o signo. E ele vai se complexificando, né? Então, uma criança de 9 meses, quando pega esse celular, o que ela faz com ele? Quer dizer, há uma relação, há uma experiência, não há dualidade aqui, mas ainda não tem o signo, não tem o objeto na cabeça, o significado. Então, o que ele vai fazer? Dar prazer? Bater o objeto no chão, jogar e quebrar o objeto. Botar na boca, quer dizer, uma relação sensória motora com o objeto. Quando ele começa a reconhecer, unificar o objeto na cabeça, o signo está entrando. Ou seja, que o Vidal falou muito bem, a gente, ou seja, as relações psíquicas, né? Primeiro está fora o signo, depois vem para dentro. Então, quando ele entra aqui dentro, não há separação entre mim e o objeto. Ele está dentro e está fora. O reflexo do real em movimento, não estático, em movimento, entra. E isso me faz humano, que me faz, né, se relacionar com o mundo. Ou seja, não é uma ferramenta externa, é uma ferramenta psicológica interna que me faz conhecer o mundo. E a criança cada vez mais vai se complexificando. E aí vem o Vidal falando da atividade.
Quer dizer, ele só conhece isso pela atividade humana, as ações, as tarefas, os motivos, então tudo isso nas ações humanas. Então, o pequeno de 2 anos, ele vai se interessar muito pela manipulação do adulto, que vai dar significado e vai fazer tarefas, né? E tem intencionalidade, tudo fora, ele vai internalizando para dentro. Então, o signo é o instrumento que se interpõe entre o homem e a natureza e o faz reconhecer a força, o faz reconhecer o mundo. E é dialético, é em movimento, né? Ele se interpõe lá com o signo, né? O signo também é causado uma reação também da natureza, que vem de volta dialeticamente, e ele vai se complexificando. Não sei se eu falei demais, mas eu achei bacana essa busca aí do Alexandre. Posso dar um exemplo mais específico da educação infantil, já que acho que essa é uma preocupação. A questão do signo, ele faz essa mediação entre o homem e a natureza, mas ele serve no duplo sentido do signo em Vygotsky no entendimento, ele estrutura, ele objetiva o próprio pensamento. Ele é a base sobre, inclusive aqui está a diferença básica entre a linguagem egocêntrica do Piaget e a linguagem egocêntrica do Vygotsky, né? Ou seja, a linguagem egocêntrica do Piaget é uma linguagem efetivamente individual da criança. E o Vygotsky diz, não, é uma relação de comunicação. Ou seja, para que eu entendesse Machado, quando o Juarez falou Machado, a Jennifer, o Alexandre, o Augusto, o André, a Ângela, entendessem Machado, todos nós temos que intersubjetivamente ter o significado. Agora, cada um de nós está aqui dentro, está estruturando seu pensamento. A minha relação com o Machado, dá o significado. O significado é social, dá o sentido. Eu, por exemplo, remeto lá para a minha infância, quando eu trabalhava na roça, e uma das atividades era pegar o machado, o serrote, ir para o mato, buscar madeira para cortar, para fazer lenha, o fogão era lenha. Percebe? Eu tenho, que não deve ser o mesmo do Juarez, não conheço a história do Juarez. Não é? Então, veja, cada um de nós vai dar um sentido pessoal, mas ambos temos que entender todos que Machado é um determinado instrumento, que tem uma determinada função, que depois vai, né, multiplicando as funções, etc. Como é que isso vai se dar na criança? Pegando do exemplo que eu dei lá do movimento para o gesto. Eu, inclusive, costumo mostrar para os meus alunos, né? Eu digo, olha, em termos de ações motoras, o que muda? Se você fizer aí o seu, né, movimento de pegar, o gesto de apontar, o que muda é a flexão de 4 dedos e um que fica ereto, não é? Enquanto que no movimento de pegar, todos os 5 dedos ficam semi-flexionados. Em termos de ações motoras, percebe? Essa é a diferença. Em termos da relação que o sujeito está estabelecendo com o objeto e com os outros, muda substancialmente. Então, vamos lá. O que acontece com as crianças de 2 para 3 anos? É isso que o Juarez falou, né? Então, como elas ainda não se apropriaram, né, do significado mais amplo dos signos, elas estão iniciando a apropriação da linguagem oral, né? Então, dessa comunicação que amplia, e aí elas começam. Aquela manipulação dos objetos vai começando a ser insuficiente para responder às tarefas que elas socialmente começam a compreender que tem. Não é isso? E que o pai, o adulto, começa a dizer, não faz isso, não senta aqui, não faz aquilo, né? Não mexe nisso aí, porque aquele também já está andando, né? E ela começa a perceber, opa, peraí, tem funções sociais a serem desenvolvidas, inclusive com os objetos. E aí o Ocone vai, né, colocar muito bem, né, a mudança da fase objetal manipulatória para a fase do jogo protagonizado. O que é o elemento central do jogo protagonizado? É ela se apropriar das funções sociais estabelecidas, que ela não consegue fazer objetivamente, ela não consegue andar num cavalo real. Então, ela precisa, para se apropriar do que é cavalgar, representar isso no jogo. Ela faz isso, por exemplo, no cabo de vassoura.
Então, veja, o que isso tem a ver com nós quando estamos organizando a educação infantil nessa faixa etária? O que o Comim nos dá de chave aí para a gente pensar? E aí eu recorro aos Zaporozhets, que vai pensar a motricidade, né, a partir daí, o estudo psicológico do desenvolvimento da motricidade na pré-escola, o texto. Veja, ele diz assim, a criança até essa faixa etária, em termos de ações motoras, ela tem as ações motoras elementares, as que se desenvolvem na própria prática, não é? Por isso, por exemplo, eu não tinha observado ainda, e estou começando a observar isso, até os mais ou menos 3 anos de idade, a criança não salta. Por mais que ela tente imitar, ela não consegue efetivamente lançar o corpo no ar, né, e cair em outro espaço. Ela faz até o movimento de, mas não consegue executar o salto. O que o Zaporozhets diz? A partir daí, a criança começa a compreender e executar isso. E ele cita uns estudos que fizeram. Fizeram um estudo com a criança de 3 para 4 anos. E ele vai descrevendo. A menina tinha, né, mão na boca, outra mão no bolso e tal, e ele, ó, salte o mais longe possível. O que a menina fez? Saltou com os 2 pés juntos, né, e caiu e manteve quase que a mesma posição. Ou seja, não tinha uma tarefa social a ser desenvolvida. A única tarefa social a ser desenvolvida era salte, não é isso? O mais longe possível. O que nesse exemplo ele diz? A mesma criança, quando foi riscar do chão e disse salte até aqui, mudou a tarefa. O que essa criança fez? Realizou a fase preparatória para o salto, ou seja, ela deu 2, 3 passos para trás para, né, aqui no nosso jargão, né, tomar um impulso para saltar. Veja, isso nos dá a chave, né, Alexandre, de como é que nós vamos lidando lá com a criança na fase pré-escolar nesse sentido. Por que nós temos que trabalhar com a ideia do faz de conta? Porque o faz de conta é a tarefa atribuída para a criança para que ela vá desenvolvendo, não é? Olha só o que o Vygotsky diz. Aquelas tarefas que ela já faz sozinha, eu não preciso estimulá-la, ela já faz. Agora, aquelas que ela ainda não consegue fazer, eu vou estimulando. Então, por exemplo, a brincadeira lá do... O próprio Zaporozhets vai dizer isso, né? Do caçador dos coelhos, e aí a brincadeira era o quê? Olha, se o coelho conseguir saltar do outro lado do rio, ele está salvo. Né, aqui no sul diz a banda, né, a barra, né, ou seja, e ele risca ou faz com tiras, né, um espaço no chão. E aí ele vai mostrando como que essas crianças vão alterando na brincadeira a sua forma de passar o rio. Então, veja, parece coisa simples, mas se a gente começar a entender que aí está o processo do desenvolvimento para a criança, porque a criança está, né, cumprindo uma tarefa, aí a gente vai entender o papel que a gente tem nesse momento no seu desenvolvimento. E aí a brincadeira não vira mais a brincadeira pelo brincar, né? Eu não levo mais a criança para o parquinho porque ela tem que extravasar as energias, porque ela tem que correr, porque, né, ela tá cansada de ficar parada e é natural que ela tenha que se movimentar. Não, longe. Ainda que isso possa ser subsidiário no processo da criança, o central no seu desenvolvimento não é isso. O central é a tarefa que eu vou promovendo com elas, que elas têm que resolver. Vidal, aí fiquei... Quer falar, professor André? Na verdade, eu queria fazer uma colocação um pouco mais diretamente para você, né? Mas também vale compartilho com os demais. Né? Eu acho que foram trazidos, né? Eu vou recuperar os encontros como um todo, eles foram trazidos, foi trazido uma série de categorias, né, que o Vygotsky trabalha, não só o Vygotsky, mas o Vygotsky que a gente está trabalhando, ele utiliza, desde a atividade ao desenvolvimento,
né, a zona de desenvolvimento iminente, enfim, tem uma série de categorias que foram trazidas. O Juarez trouxe a primeira fase da Praxis, que o Vygotsky trabalha mais com essa primeira fase da Praxis do que com uma fase mais, digamos, marxiana, onde as transformações ocorrem de uma outra maneira, o que vai se chamar de praxis revolucionária, mas, de todo modo, eu queria saber de você, porque a categoria central que você utilizou para fazer todo esse percurso é a categoria da consciência. Eu acho que, de alguma maneira, né, várias pessoas, o Vidal, o Juarez, antes o Roberto, o Alexandre, todos, de alguma maneira, tocaram nas questões que envolvem a questão da consciência, mas eu queria saber de você se você está entendendo a consciência como uma categoria análoga a todas as outras, como uma categoria central para a compreensão da teoria do Vygotsky, que envolve todas as outras categorias, se você está entendendo a consciência como uma categoria subsidiária para, por exemplo, entender as funções psíquicas superiores, uma categoria de síntese, amarração, como é que você vê a categoria da consciência, que foi o fundamento do teu texto, ou se você ainda não tem uma resposta mais precisa sobre isso, como é que você ensaia, como é que você pensa essas questões em função de tudo que já foi falado, e nesse caso em particular hoje, o Alexandre, Vidal, Juarez, que mais se manifestaram, a Alexandra, Flaviana, etc. Não, bacana. Só antes que pensando aqui na exposição que o Juarez fez, né, o Vidal também explanou um pouquinho, e pensando um pouco para contribuir com essa ideia do signo, né, porque de fato esse elemento ele é bastante complexo para o desenvolvimento psíquico, né, e aí se a gente for pensar, vou até retomar a ideia do celular, né, então, mesmo que a gente faça esse uso social do celular, a gente não domina, muitos de nós, e aí eu me coloco nessa condição também, de não dominar tudo aquilo que compõe o celular e entender o celular na sua complexidade, né? Então, e aí o Vygotsky chama atenção para isso, né? No sentido de dizer, né, que o signo do signo seria a palavra, mas de fato é um processo bastante complexo, né? De conseguir identificar nos objetos, e não só nos objetos, mas, por exemplo, nas pessoas, nas relações com a realidade, aquilo que está para além da aparência, né? E para além, digamos, do uso social que a gente faz dessas coisas. E à medida que eu acho que o Vygotsky chama atenção para isso também, né? Da nossa necessidade de ampliar, né, esse olhar às coisas que estão à nossa volta, né? E aí eu acho que o sentido do instrumento também tem um pouco esse caráter, né? Não é só fazer, digamos, uma relação direta, né, com o nosso psiquismo, mas é alterar completamente a nossa estrutura psíquica e a nossa forma, né, de olhar para a realidade, olhar para o processo de constituição da história da humanidade, olhar para tudo aquilo que produzimos, né, enquanto sociedade. E aí eu acho que o signo ele carrega um pouco também, né, dessa necessidade de ampliação daquilo que de fato a gente consegue dar conta de se apropriar, né? Porque o celular ele não é só a palavra celular, né? Mas ele é tudo aquilo que envolve o seu processo, inclusive de produção, né? E aí o Marx também, né, chama atenção em relação a isso, à medida que a gente olha para os objetos e não consegue extrair da aparência aquilo que o constituiu daquela forma, né, o processo de trabalho do ser humano. E aí, pensando um pouquinho aqui sobre a provocação, né, que o professor André nos faz, e aí vou dividi-la coletivamente, né, porque de fato a estrutura dos nossos encontros aqui... Jennifer, um minutinho. Se você puder, nessa fala, encerrar a sua contribuição,
porque a gente está já no limite do nosso tempo, porque a gente tem que apresentar a Carol, tá bem? Tá bom. Aí, professora André, infeliz, eu queria ficar aqui muito tempo falando e tratando a questão da consciência, mas infelizmente, nesse momento. Não, mas eu acho que a gente tinha um pouco essa preocupação, né, de discutir a consciência, porque ela tem sido um alvo, assim, de um conceito que eu tenho tentado me aproximar. No mestrado eu tentei fazer isso, não dei conta porque identifiquei que faltavam elementos teóricos fundamentais para identificar a questão da consciência na obra de Vygotsky, né? É um projeto para o doutorado, não sei o quanto, né, isso de fato eu vou conseguir formular uma síntese. Então essa resposta, né, que divido com vocês, ela é bastante provisória e também perpassa essas não apropriações ainda da teoria que estão em via de acontecer, né? E aí a gente usando essa ideia, ainda não é algo que está formulado, né? É algo que é a possibilidade de vir a ser, que pode não acontecer. Então, isso é importante sinalizar. Mas, de fato, eu acho que, olhando para os textos do Vygotsky, que a gente estudou, e a essas categorias, né, eu tendo a fazer a reflexão de que a categoria consciência, ela é uma categoria que se articula e dialoga com os outros conceitos, né, que só pode ser entendida pela síntese formulada a partir desses outros conceitos, mas, de certa forma, ela é uma categoria central para o entendimento desses mesmos conceitos. Né? Então, seria um pouco dessa ideia, né, de que o entendimento da origem da consciência, ela reside nessa compreensão, né, de como é que o ser humano se constitui humano, de como é que ele se humaniza, e para além de uma ideia de conscientização, né, do que a gente pode fazer para formar a consciência do outro, mas pensando essas categorias como de fato elas podem nos auxiliar a explicar um pouco esse processo formativo do ser humano. E aí é algo que eu vou tentar demonstrar, né, na tese, mas é essa ideia de que então a categoria fundante, né, digamos assim, para todas as outras categorias seria a questão da consciência, seria o problema da consciência que dá sentido e significado a essas outras teorias que a gente está discutindo. E, ao mesmo tempo, a formulação, né, dessas outras categorias, elas, ao mesmo tempo, iluminam a questão da consciência. E aí as reflexões provisórias vão só até aqui, né? Vamos ter que estudar aí mais alguns anos para conseguir pensar uma resposta um pouco mais assertiva. E aí, como a professora Ângela chamou a atenção, que agora tem a fala da Carol ainda no final, eu gostaria de agradecer imensamente essa possibilidade aqui de diálogo com todos vocês, com todos que estão aqui, os que não puderam estar aqui, os que não puderam estar nos encontros anteriores. De fato, é um espaço muito interessante quando a gente pode dialogar sobre algumas reflexões com outras pessoas que estão estudando, que estão mais desenvolvidas na teoria, que estão começando, que nunca ouviram falar, né? Eu acho que, de fato, isso é muito bacana, foi um exercício muito interessante para mim, né, de síntese mesmo, de tentar sintetizar algumas ideias na fala. Peço desculpas se divaguei muito, né? Esse é um exercício também de tentar compreender, né, a teoria e trazer aqui para a nossa conversa, né? Um exercício que para mim não está completo ainda, né? Que é essa ideia do doutoramento ainda. Eu acho que quando terminar o doutorado também não vai estar, né? Mas acho que é um início de um processo de caminhada. E, enfim, foi muito bacana estar aqui com vocês. É um objeto que eu gosto muito, que me mobiliza muito. E eu espero que a gente tenha trazido, né, coletivamente, algumas reflexões conjuntas. E agora que a gente esforce, né, todo esse processo coletivo para a compreensão do Gramsci, eu me coloco nessa condição aí de ouvir agora a minha amiga Carol, né, que vai me suceder. Então, muito obrigada. Carol, tá contigo agora, hein? Os outros 4 encontros. Então, é verdade. Jennifer, a gente que agradece bastante. Confesso, assim, que eu fico muito satisfeita, né, de ver vocês, assim, que eu tive o prazer de conhecê-los ainda na graduação, lá no início, né, da formação inicial, e vendo vocês já podendo, né, trazer sínteses, assim, tão já
assim, mais aproximadas, né, ou com um pouco mais de aprofundamento, de ampliação. Isso nos encoraja, né, nessa tarefa que a gente escolheu, né, para assumir enquanto um papel social que a gente assume, já me apropriando aí do intelectual do Gramsci, né, que a gente vem aí a seguir com ele, de ser docente, né, então isso nos alegra muito e nos encoraja também, né, além de nos trazer muita satisfação. Todo mundo que é professor, eu acho que gostaria de ver e vivenciar isso com seus ex-alunos, né, que você teve esse prazer de visualizar ainda no momento ainda assim inicial, né, de formação acadêmica. Então, é um prazer estar com vocês e ver vocês, assim, brilhando, né, com esse brilho, né, com esse tipo de brilho, né. E agora vem a Carol, que também era da mesma turma da Jennifer, né, e também foi me orientando aqui no mestrado, e agora está aí ingressando no doutorado também, e isso tudo nos deixa, assim, muito feliz de poder apresentar para vocês, né, esses colegas que a gente tem algumas produções, inclusive, que a gente fez junto, né, fruto de todo esse envolvimento, desde lá do início desse processo deles, e que nós o conhecemos ainda em Mato Grosso do Sul, quando estivemos passando pela universidade lá como professores, né, e a Carol é uma dessas pessoas também, que a gente apresenta aqui para vocês, e é do grupo, né, todos são membros do grupo Vitor Marinho, e certamente, né, o Vitor nos traz também um pouco dessa referência toda que a gente sintetiza aqui, né, e que possibilita aos nossos alunos também, de alguma forma, que eles cresçam, né, tentando trazer algum tipo de possibilidade mesmo, né, de oferecer o mundo para eles, né, e eles poderem aí seguir com as próprias pernas, né, e com autonomia, assim, intelectual. Isso realmente me deixa até emocionada, assim, de falar e de compartilhar isso com vocês aqui. Era uma proposta inicial, assim, do grupo, e se ampliou, né, porque era uma proposta para que a gente resolveu abrir, de estudar e tal, e abrimos para quem quisesse estar presente e tal, mas inicialmente a gente nem esperava que a gente tivesse outras pessoas que não fossem do grupo participando, e a gente ficou muito feliz, né, com essa participação que vem tendo, né, em média de 20 a 30 pessoas, né, já chegamos até 60, aí um recorde, né, mais de 60, então é legal, né, de alguma maneira as pessoas vêm, ainda que venham uma vez, e que venham só para ouvir, mas é legal a gente poder estar possibilitando, né, e mediando e publicizando um pouco esses autores clássicos tão importantes, né, que trouxeram contribuições tão relevantes para a humanidade, para os conhecimentos que eles aprofundaram e trataram, né, enquanto estiveram entre a gente aqui nesse mundo material. Então, a Carol Ortiz, ela vai agora compartilhar um pouco, né, dessas referências dentro dos recortes que ela vem fazendo, né, do Antônio Gramsci, e estudou um pouco ele no mestrado, né, e vai compartilhar um pouco disso aqui conosco, trazendo também um pouco dessas referências que ela foi aí no decorrer da sua formação se apropriando. Então, Carol, eu vou passar para você a palavra, para você se apresentar a todo mundo aí, e já deixar o convite feito, e também já queria deixar em aberto que ela vai apresentar as proposições dos textos, né, que serão referências para os próximos 4 encontros, e a gente tem uma proposta aqui de apresentação, né, ela apresenta o primeiro, ela que vai trazer o primeiro encontro, e o primeiro texto é ela que faz essa discussão e encaminha esse debate, sozinha mesmo. Depois ela conta aí com a ajuda de mais 3 colegas, que a gente gostaria aqui de trazer algumas sugestões, mas fica em aberto, assim, para formar duplas, inclusive, se quiser, tá? Para fazer essa apresentação inicial do texto e provocar o debate também, posteriormente.
Então, é com você, Carol. Boa noite. Como a professora Ângela já me apresentou, né, eu sou a Carol Ortiz, sou membro do grupo, atualmente sou professora da Rede Municipal de Ensino aqui de Campo Grande, atuo na educação infantil e vou estar com essa missão quase impossível de construir uma síntese com vocês a partir do grande. A ideia desses 4 encontros é trazer uma aproximação, né, com o autor, mediado pelo diálogo do conceito de intelectual, das contribuições sobre a hegemonia e sociedade civil. Então, os nossos encontros vão estar em torno dessas questões, né, da gente pensar e problematizar essas questões a partir da obra do autor e a gente tentar desdobrar isso para as questões que nós temos hoje na atualidade. O desafio, né, da gente fazer esse movimento é de não sermos reducionistas ou fazer aquele movimento linear, né? Tira de um período e cola no outro. A ideia é a gente fazer esse movimento dialético e tentar sucessivas aproximações para tentar esmiuçar um pouco esses conceitos. Então, como a Jennifer acabou de projetar aqui para a gente, eu só acabei não colocando as datas do encontro, acabei esquecendo. Então, o texto do primeiro encontro seria a introdução do livro do Carlos Nelson, denominado Leitor de Gramsci. Ele traz uma apresentação da obra do autor, né, uma cronologia, e apresenta algumas traduções, algumas produções que nós temos no Brasil. Então, esse seria o texto do nosso próximo encontro. O segundo encontro, nós iremos utilizar os cadernos do cárcere, o caderno 1 e o caderno 2, com a ideia de pensar e trazer elementos do conceito de intelectual. O terceiro encontro seria um texto do professor André. Ele não ficou muito... Não queria muito que eu colocasse esse texto, mas eu acho que é importante a gente utilizar ele. É uma síntese legal sobre a relação dos intelectuais com a hegemonia, nesse capítulo 4, e no capítulo 2, ele traz algumas reflexões sobre a relação do intelectual com alguns aspectos pedagógicos, ou que possibilite a gente pensar esses elementos. E o quarto encontro seria um texto da Virginia Fontes sobre Gramsci, Estado e Sociedade Civil. Anjos, demônios ou luta de classes. Então, seria para fechar essa nossa análise, trazendo esse debate que a Virginia Fontes faz, né, de aproximação com Gramsci, para a gente pensar essas problemáticas e questões em torno do Estado, luta de classes e sociedade civil. Então, o que foi pensado e organizado foi isso. Eu espero que a gente consiga desenvolver de forma proveitosa. O primeiro encontro é dia 19/10, é isso? Daqui a 3 semanas, porque dia 12 é feriado, então, que eu me lembro, é dia 19/10, correto? Espera, vou confirmar aqui. Sim, se é feriado, sim, André. No feriado, não sei. Aí, esse primeiro encontro, então, fica a seu encargo aí de desdobrá-lo, né, esse texto. Depois a gente tem o segundo encontro, que aí a gente pensa em contar com uma apresentação aí de algumas pessoas, né. Aí a gente pensou aqui na Valdenise, Vanessa.
Então, a Vanessa... Oi, gente. Vanessa. Se eu puder apresentar o texto da Virgínia, agradeço. Isso, é isso aí. Bom para a Vanessa. Muito bem-vindo. Então, a Vanessa Virgínia, eu acho que o do André pode ser o Leon, que ele não está aqui, mas ele já se prontificou a contribuir. E a Valdenise, você pode, Valdenise, o segundo encontro, que seria no dia... Quem está com 2 de novembro. 2 de novembro. As datas estão sendo colocadas aí, nesse momento. Dia 2 de novembro é feriado também. Dia 2 de novembro é finados. Então, deve ser dia 9, né? Dia 9. Tem essas datas, a gente tem. Dia 17, depois dia 9, depois, se eu não me engano, dia 23, né? É isso aí. Então, fica a Valdenise, que já topou aqui o desafio. Não é isso, Valdenise? Valdenise é orientanda do André, também aqui no mestrado. Agradeço aí a vocês. Depois o Leon. E depois a nossa amiga aqui, a Vanessa. E desde já a gente agradece aí vocês pela contribuição que vocês vão aí trazer para os nossos encontros, né, nessa tarefa aí com a Carol. E aí a gente deixa o convite, assim, para todos vocês que estão aqui com a gente, ainda, né, aqui conosco, quase que todos que estavam desde o início, para a gente estender aí, se o Vidal também puder estar com a gente, o Juarez, a gente te agradece muito, e todos que estão aí, a Pérsia, o José, né, quem mais que está aqui? O Caio. Augusto, Caio, Carol Maciel. O Caio, O Caio é da onde? Você pode se apresentar para a gente, Caio? Ainda tem a Thaís, está aqui também. Isso aí. Então, gente, se vocês puderem aí se apresentar, quem não falou conosco, fica à vontade, né? Se apresentar para a gente aqui, para a gente se despedir. O Ailton aí já também está aí, mas não sei se ele está podendo falar. O Augusto já teve essa árdua tarefa, já colaborou no texto do Florestan, né, Augusto? Isso aí. O Augusto é nosso aluno aqui na graduação em Educação Física. O Caio está por aí? Está falando no chat. José. Sim, Caio. O Caio está sem microfone, né? Ok, Caio. Seja bem-vindo, tá? O José também é do grupo. Estou apresentando para todo mundo aqui o grupo, quem está por aí. A Pérsia também é do grupo, foi nossa aluna no mestrado, ela é da área de saúde, ela é enfermeira, né, e está aqui, a gente apresentou a educação física para ela está aqui se aproximando aqui da nossa área. A gente tem o nosso mestrado, ele é interdisciplinar, né, então possibilita a gente fazer um pouco desse diálogo, né? A gente está, inclusive, no Centro de Tecnologia, aqui na UFRJ, né? Então, a gente tem um diálogo muito, muito próximo com o pessoal da engenharia, né? E a engenharia, vamos chamar assim, engenharia, entre aspas, social, né? Mas eles têm um pouco um pouco desse debate presente mesmo, e a gente está lá junto com eles, aprendendo e contribuindo também. A Thaís Coutinho, quer se apresentar para a gente? O pessoal está meio tímido aí. A Thaís, o Caio está com problema no microfone.
A Valdenise abre o microfone aí, fala conosco, que vai ser a nossa próxima apresentadora de texto, junto com a Carol, né, no dia 9 de novembro, é isso? E aí? Oi, boa noite. Olha, isso não estava no script, hein? Não, né? Pegamos você no desafio. Até porque o meu orientador está bem ali com uma cara me olhando, então não posso nem dizer não, porque ele está ali, ó. Depois amanhã é dia de orientação, ele me pega na curva. Então, vai ser um prazer, sim, fazer esse. Então, esse que é o gostoso desse grupo, é essa troca, né? Sim. Eu acho, Valdenise, Carol e todos os colegas, a Carol tem uma ótima inserção sobre a questão dos movimentos sociais e nos movimentos sociais, né? Inclusive no próprio GTT do CBCE, né? A Valdenise, ela tem uma inserção muito potente ligada ao MST e às questões sindicais, né? Ela é militante sindical, uma militante sindical nacional, e eu acho que todas as falas da Carol, né, sempre, de alguma maneira, ela vai estar, como é normal quando a gente atua nisso, né, tá permeando as coisas, pensando e dando exemplos, e trazendo questões ligadas aos sociais e as questões da militância. Então, acho que nada mais justo, Valdenise, que você possa pegar e emprestar o teu conhecimento e a tua militância para que possa brilhantar o evento, né? Só vai ter que ter um local de boa conexão, né? Você já viu quem te indicou, né, Valdenise? Não sei não. Não, tá bom, a gente tá aí, eu acho que é isso aí. E assim, Alexandre, matou a pau, hein? Somos todos, né? Mas Alexandre, a gente vê, assim, percebe o crescimento do Alexandre, né? Tá junto aí na... Obrigado, Valdenise. Convidar a todos, já deixar um convite aqui, o Alexandre, provavelmente na primeira quinzena ainda de setembro, é uma proposição, se a gente vai conseguir, mas se não na segunda semana, na segunda quinzena, já na primeira semana da segunda quinzena de setembro, não, de outubro, ele estará defendendo aí a sua dissertação, sua... Uhul! Parabéns! Nesse reta final. Não sei se eu vou estar presente, mas estão todos convidados. A gente divulga aí depois, né, Alexandre? Então é isso, Vidal, muito obrigada pelas suas contribuições, Juarez também, prazer estar com vocês, revê-los, Ailton também, muito obrigada aí pela presença, tá? Caio, Thaís, todo mundo, a Pérsia, espero contar com vocês aqui nos próximos encontros, tá bom? Abraço, gente, boa noite a todos, sempre que possível eu vou estar aqui, mas às vezes... obrigada, Vidal. Abraço. Juarez, um abraço em todos aí em Brasília, Caio aí em Araraquara, no interior de São Paulo. Tá? A gente depois vai ficar com a parte da produção acadêmica aqui, fica o convite para todos, quem quiser é só ficar, tá? A parte mais de produção escrita. Um abraço a todos. Um abraço. Obrigado a todos. Obrigado, professor. Obrigada, gente. Um abraço. Tchau, querido. Tchau, gente. Obrigadão. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Foi um prazer estar com vocês. Tchau, Juarez. Um abração. Alexandre foi muito bem, Alexandre. Obrigado. Estudou, hein? Oi. Estudou. Você foi no fonoaudiólogo, Alexandre? Mas que eu não estou vendo. Olha só, inclusive precisa falar, hein? Ele não se intimidou, hein? Mandou o